Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem? Meu nome é Leandro Galvão e esse é mais um episódio do Acupuntura Sem Frescura na Quarentena. Como eu disse anteriormente, esses dias de quarentena, esses tempos sombrios, estaremos fazendo o possível para você permanecer paradinho dentro da sua casa, sentado no seu sofá e aprendendo medicina chinesa junto com a Acupuntura Sem Frescura. Bom, então vamos lá. Vamos estabelecer um procedimento operacional padrão. Lava sua mão, passa o álcool 70, estoura uma pipoca, faz o lanchinho, senta no sofá e vem com a gente aprender medicina chinesa. Bom, como eu disse anteriormente, já que nós estamos aqui disponível no Acupuntura Sem Frescura, nós solicitamos que, se possível, que vocês mandassem, as suas dúvidas para que a gente fosse esclarecendo e produzindo conteúdo aí relacionado à medicina chinesa clássica. E eu tô com dificuldade com essa nova plataforma aqui, eu não tô conseguindo... Ah, agora foi. Tô com dificuldade para fazer a transição de um slide para outro, mas enfim, vamos lá. Em relação às perguntas, algumas foram encaminhadas e o Gabriel Zerino, ele mandou uma pergunta bem interessante que dá para a gente explorar o conteúdo aqui de forma bem densa. Então vamos lá ler a pergunta dele para a gente construir a nossa aula em cima das dúvidas. Então ele mandou lá: fala, Leandro, beleza? Beleza, tamo junto. Apesar, não tamo junto não, né? Estamos separados, com 1 metro de distância aí devido à quarentena, mas enfim. Vamos lá. Vi um vídeo esses dias falando sobre os tecidos na medicina chinesa. E uma das coisas que foi falado é sobre os tecidos relacionados à madeira e terra. Que o ideograma de madeira tem a ver com carne e movimento, então não seria apenas tendões, mas músculos também. E para a terra seria carne. A carne que não se move, Carne em não movimento. Então teria mais a ver com o tecido de gordura do corpo. Você já viu ou sabe algo a respeito? Fiquei curioso. Bom, Gabriel, então mais uma vez, muito obrigado por ter colaborado. E vamos lá explorar a sua dúvida e tentar construir aí algo bem denso para dar uma resposta bem legal. Realmente tem coerência, os ideogramas não mentem. O ideograma que está relacionado a tendões, na verdade, é o ideograma Jin. E quando você abre o ideograma e explora os caracteres, esse conceito acaba sendo muito amplo. Então vamos, considerando a sua dúvida, vamos fazer de uma forma diferente. Eu não vou esclarecer só essa dúvida. Vamos criar uma série de vídeos para discutir a respeito do Wu Qi. Wu Qi pode ser traduzido como as 5 partes do corpo, ou 5 tecidos. E quem são esses tecidos? Como você já explorou, os tecidos são tendões, músculos, ossos, vasos sanguíneos e pele. Então, no vídeo de hoje, discutiremos a respeito do conceito de tendões. Na verdade, discutiremos sobre Jin, que é um conceito mais amplo. Então, vamos lá. Para poder tirar sua dúvida, Gabriel, eu vou estratificar o ideograma Jin e vou discutir a respeito dos caracteres para a gente conseguir explorar o conceito de forma adequada. Então, vamos lá. Esse ideograma que aparece aqui, onde eu estou passando a seta do mouse, é o ideograma Jin. Jin, a grosso modo, ele pode ser traduzido como tendão. Mas vamos lá explorar os caracteres para a gente conseguir contextualizar melhor a respeito disso. O ideograma Jin, ele apresenta os seguintes caracteres. Nós temos esse caractere aqui, que é o caractere Yue. Yue, ele tem a semelhança com o ideograma Rou. Então isso aqui pode ser traduzido como carne, a carne do nosso corpo. Esse outro caractere que aparece em Jin é o ideograma, o caractere Li. Ele pode ser traduzido como força, capacidade, influência. E dentro de Jin, acima, nós temos esse cara aqui, Se eu não me engano, a pronúncia é Ju. Meu chinês é péssimo, mas enfim, Ju. A tradução desse caractere aqui é bambu. Então, se a gente pegar os caracteres que compõem Jin, nós temos carne, força e bambu. Ou seja, o Jin,
o tecido que nós estamos discutindo, ele pode estar relacionado, por exemplo, à força que permite a movimentação. É a força que permite a flexibilidade dos tecidos móveis do corpo. Tudo bem? Então, esse conceito de carne em movimento é um conceito que foi explorado da forma correta. Então, Jin é carne, a força que move os tecidos, que move as carnes. E considerando que nós temos o ideograma, o caractere que remete a bambu, o bambu, na medicina chinesa, ele está intimamente relacionado à madeira viva. E madeira viva dá para a gente pensar no movimento madeira. E o atributo principal relacionado ao movimento madeira, a principal característica, é a flexibilidade. Por exemplo, o bambu, ele apresenta a sua flexibilidade natural. Madeira viva. E dentro dos atributos relacionados ao movimento madeira, o órgão que apresenta essas características é o fígado. Considerando isso que nós estamos discutindo, todos os tecidos móveis do nosso corpo, a força de movimentação desses tecidos, tendão, músculo, ligamento, remete a tecidos que são governados pelo fígado. Então, o tiro fígado, por exemplo, ele é responsável pela flexibilidade. O sangue do fígado, ele é responsável pela nutrição desses tecidos que constroem a nossa articulação, certo? Então, é um conceito bem amplo. E se a gente for estabelecer uma importância clínica para isso, considerando que o fígado ele é responsável pela movimentação, pela flexibilidade e pela nutrição desses tecidos que constituem a nossa articulação, a flexibilidade dos nossos músculos, se a gente exercitar, por exemplo, o nosso raciocínio clínico, a gente pode definir que cãibra, atrofia muscular, rigidez articular, na medicina chinesa são condições clínicas que apresentam uma relação com o vazio de sangue do fígado. Se o sangue do fígado perde o seu potencial de nutrir esses tecidos, de hidratar, é natural que esses tecidos mal nutridos acabem desenvolvendo uma atrofia muscular, por exemplo, a falta de sangue, a falta de líquidos para nutrir e hidratar uma articulação pode impactar, por exemplo, em uma condição de rigidez, tudo bem? E considerando que o vazio do sangue do fígado, o vazio do yin do fígado, gera aquele padrão de hiperatividade de yang que nós conhecemos como vento, a cãibra, aquela contractura, aquele espasmo muscular pode estar relacionado ao vazio de sangue do fígado que favorece a formação desse vento. Tudo bem? Outras condições clínicas como espasmo, convulsão, por exemplo, aquela tônico-clônica, onde o indivíduo cai no chão e ele se debate todo, pelo ponto de vista na medicina chinesa, é uma condição de vento do fígado, onde o vento está agitando e chacoalhando músculos, tendões, ou seja, está chacoalhando o Jin. Tudo bem? Então o ideograma Jin pode ser traduzido como a flexibilidade dos tecidos. E se a gente pensar em algumas possibilidades com a acupuntura para melhorar a nutrição, melhorar a flexibilidade desses tecidos móveis, existem alguns pontos que dão uma excelente cobertura para isso. Por exemplo, o ponto fígado 8, que está aparecendo aqui na nossa tela. F8 na medicina chinesa, dentro dos 5 movimentos, ele é ponto de tonificação do fígado. Se ele tonifica o fígado, ele tonifica em todos os seus aspectos. Ele tonifica o sangue do fígado, tonifica o yin do fígado. Então vai melhorar a nutrição, a estrutura das articulações do corpo. F3, Tai Chong, ele é considerado o ponto fonte do fígado, o ponto Yuan. Se ele é ponto fonte, ele resgata as funções primárias. E o atributo principal de madeira, a característica primária, remete à flexibilidade. Então F3 é um ponto que auxilia no resgate da flexibilidade das articulações. Se ele é ponto fonte, ele também fortalece sangue. Lembrando que todo ponto fonte de canal Yin dentro dos 5 movimentos, ele pertence à terra, que tem um componente nutricional importante. Então F3 vai nutrir o sangue do fígado. Outro ponto muito utilizado para melhorar a nutrição desses tecidos é o ponto bexiga 18, que é o Bei Shu do fígado.
Para quem estuda medicina chinesa, sabe que o Beichu ele tem uma ação semelhante ao ponto-fonte, já discutimos a respeito disso. E um ponto importante para melhorar a nutrição das articulações, melhorar esses quadros de rigidez e dor articular, é o ponto VB34, que é considerado o ponto Wei, o ponto de influência de músculos e tendões. Tudo bem? Percebe isso, pequeno gafanhoto? Então, o conceito de Jin, que remete aos tecidos relacionados ao fígado, é um conceito bem amplo. Por exemplo, se a gente pensar, além das articulações, a flexibilidade do nosso cabelo, ele pertence ao Jin. É uma das manifestações do fígado, da madeira. A flexibilidade das unhas, tudo bem? Então, tudo que se movimenta, que atende esse atributo relacionado à madeira viva, acaba sendo governado pelo fígado. Perfeito? E se a gente fosse aprofundar nos textos clássicos, a gente consegue encontrar algumas referências a esses atributos. Por exemplo, o capítulo 10 do Lin Shu, que fala a respeito de canais principais, explora o trajeto, sinais e sintomas que os indivíduos expressam quando determinado canal está afetado. Aquele diagnóstico também baseado na relação pulso radial e pulso carotídeo. Capítulo 10 do Lin Shu, para quem quer aprender a respeito de teoria de canais, ele é o mais importante. E quando o capítulo 10 do Lin Shu fala a respeito do canal Jueyin do pé, o canal do fígado, ele traz uma série de sinais e sintomas. E uma característica importante é que ele define que quando o canal Jueyin está excitado, a lombar dói e o paciente ele não consegue se curvar e nem esticar. Ou seja, quando o canal Jueyin está afetado, você evolui com uma lombalgia e além da lombalgia, você não consegue fazer extensão das costas, flexão, rotação de quadril, como se a sua lombar ficasse endurecida, rígida. Ou seja, a sua coluna vertebral, ela também atende esses atributos do movimento madeira. De certa forma, também pertence ao Jin, aos tecidos móveis que apresentam a flexibilidade. E se porventura o seu órgão fígado ou o canal do fígado está alterado, os tecidos eles vão perdendo essa capacidade de flexibilidade, por consequência você pode evoluir com uma rigidez na coluna, uma rigidez na lombar, uma rigidez dorsal. E existem várias condições clínicas que apresentam essa característica. Por exemplo, existe uma doença reumática chamada espondilite anquilosante, que tem como característica um processo inflamatório crônico que compromete a coluna vertebral. E o paciente que apresenta espondilite anquilosante, ele tem uma rigidez dorsal. Ele não consegue rotacionar pescoço, não consegue abaixar, fazer flexão, extensão das costas. Ou seja, a espondilite anquilosante, a sintomatologia global do quadro, tem relação com a alteração do órgão fígado, onde o fígado perde a sua capacidade de nutrir e hidratar os tecidos. E se eu trazer essa referência para o capítulo 10 do Lin Shu, eu chego à conclusão que além do órgão, o canal do fígado está envolvido. Por quê? Fígado, madeira, madeira, característica primária, flexibilidade. Tudo bem? Então aquela combinação de pontos que nós discutimos anteriormente, F3, F8, bexiga 18 e VB34, é uma combinação de pontos que resgata as funções do fígado, melhora a nutrição das articulações e pode ser utilizado para aliviar a dor em um processo inflamatório crônico, como por exemplo a espondilite anquilosante. Tudo bem? Eu sei que eu já saí do contexto, mas eu quero dar uma ampliada, né, na dúvida aí do Gabriel e trazer mais informações para vocês. Tudo bem? E se a gente for pensar em fitoterapia, por exemplo, para o pessoal que gosta de fito, uma formulação que eu acho bem interessante para tratar essas dores, rigidez articular crônica, melhorar a nutrição dos tecidos, resgatar as funções de flexibilidade aí que remete ao fígado, é a fórmula do Ruo de Shentang. A fórmula do Ruo de Shentang pode ser traduzida como decocção de do Ruo, que é Angélica pubescens, e Sang de Shen.
São duas matérias médicas que dão o nome à fórmula. Do Ruo, talvez aí seria a erva imperador, e o San de Shen seria a erva ministro, que auxilia o imperador no exercício das suas funções. Lembrando que o imperador ele é responsável pela função principal e o ministro é o cara que vai dar auxiliada. Mas, para nossa aula ficar mais interessante, vamos abrir a fórmula e dar uma discutida, né? Na combinação, nas matérias médicas que foram utilizadas para construir essa formulação e entender o mecanismo de ação dessa fórmula. O Duruo, ele é composto das seguintes matérias médicas, está descrito aqui no material de vocês. Eu não coloquei as quantidades, mas qualquer livro de farmacoterapia chinesa vai te dar a fórmula, a descrição das ervas que as compõem e a quantidade que pode ser utilizada na decocção. Vamos começar pelo Duruo. Duruo, ele é uma matéria médica importantíssima. Como eu falei anteriormente, ele é o imperador que dá nome à fórmula. E dentro desse contexto todo, o Duruo, ele vai ser utilizado para eliminar o vento, frio e umidade dos tecidos superficiais. Se a gente pensar na espondilite anquilosante, por exemplo, eu tenho um padrão de deficiência de fígado, deficiência de rim, e essa deficiência favorece a contração do fator externo nos tecidos de natureza mais superficial. E pelo fato de você ter uma deficiência, você tem uma porta aberta, o vento, o frio e a umidade penetram na sua superfície corporal, se depositam nos canais e se depositam nos tecidos mais superficiais. É o mecanismo do que nós conhecemos como síndrome BI, ou obstrução dolorosa. Síndrome BI é doença reumática. E o Duruo, dentro desse processo, ele vai ajudar a eliminar o vento, o frio e a umidade que estão impregnados nos tecidos mais superficiais. Tudo bem? E o Duruo, ele tem uma característica de atuar principalmente a nível de aquecedor inferior. Então ele vai atuar principalmente na região lombar e vai ajudar a promover a analgesia dessa região. Então pode ser utilizado aí para quadros crônicos, onde eu tenho uma lombalgia instalada. A próxima matéria médica que aparece aí na nossa formulação é o San de Shen. O San de Shen também é muito utilizado com o objetivo de eliminar vento e umidade na superfície, mas ele também tem o potencial de tonificar o sangue do fígado e tonificar o yin do rim. Se tonifica o sangue do fígado, melhora a nutrição, melhora a lubrificação dos tendões, dos tecidos que compõem a articulação, melhora a nutrição do yin. E se ele estimula o aspecto yin do rim, ele melhora a nutrição do tecido ósseo. Considerando que a articulação é músculo, tendão e osso, ele vai dar uma beneficiada, uma nutrida aí nas nossas articulações. O San de Shen, ele é aquela parte, digamos assim, gelatinosa, aquela parte grudenta do calo e da mora, não sei nem se é um parasita. Ele é muito utilizado para o tratamento de dor. O pessoal que é expert em fitoterapia que está acompanhando, se for realmente isso, vai dar um ok e vai confirmar. A próxima matéria médica que aparece é o xixim. Xixim é erva sari, também é utilizado para dispersar o vento frio da superfície e tratar a obstrução, trata a dor, né, obstrução dolorosa. Fonfen, que nós já discutimos no vídeo anterior, Fonfen é considerado o guarda do vento, então ele vai eliminar esses resíduos de vento que estão causando uma obstrução na superfície corporal. Qinjiao é uma matéria médica que elimina vento e umidade e também promove o relaxamento do tecido muscular. Então acaba auxiliando aí as demais ervas a causar analgesia, relaxamento de tecidos. Duzhong é uma matéria médica que tem o potencial de tonificar rim e fígado e beneficiar as articulações. Niuxi, ele já entra com a proposta de fortalecer sangue e melhorar a nutrição de tecidos, de tendão, por exemplo. Rou-Gui, Rou pode ser traduzido como carne, e Gui é canela. Então a parte carnosa da canela. A canela é uma matéria médica que ela tem uma temperatura de morno para quente. O Rou-Gui, em particular, ele tem uma natureza mais quente. Então essa casca da canela tem o potencial de aquecer a nossa casca. Ou seja, vai aquecer os nossos músculos, os nossos tendinos musculares e vai causar um relaxamento, vai aliviar a dor,
vai eliminar o frio que está causando aquela contractura do músculo. A próxima matéria médica, o Danguei. Danguei é uma matéria médica bem interessante. Nessa formulação ele vai entrar com a proposta de atuar como um regulador de sangue. Ele vai tonificar o sangue que nutre as articulações e ele também vai quebrar a estase de sangue. Então, além de tonificar, ele vai garantir o movimento, vai ser essencial para a nutrição de tecidos. Xuanxon tem uma ação muito parecida. Xuanxon, ele vai ajudar a quebrar a estase de sangue, porque ele é um importante regulador de Qi. E se ele garante o fluxo de Qi, o Qi é a força motriz do sangue, então ele vai ajudar muito nesse processo a impulsionar Qi e sangue para as articulações, melhorar a nutrição de tecidos. Shen Di Huang é a famosa Rihmannia. Rihmannia vai entrar com a proposta de nutrir o aspecto Yin, e se nutre o Yin, melhora a nutrição, vai favorecer a formação de fluidos, então vai melhorar a hidratação das articulações, dos tecidos. Baixao é a raiz de peônia branca. O Baixao vai ajudar a fortalecer sangue. É uma matéria médica que melhora a relação entre fígado e baço. Então melhora a captação de substrato para construir sangue. Vai ajudar a nutrir tecidos. Renshen, que é o famoso ginseng, é um tônico de Qi. E ele também pertence a uma categoria das ervas que pacificam o nosso Shen. Então, além de tonificar o Qi do corpo, vai dar uma sedada no paciente, vai causar uma sensação de conforto. Fulin. Fulin pertence à categoria dos diuréticos, desumedecedores. Fulin é um fungo e o fungo ele cresce onde tem umidade acumulada. Então, se o indivíduo tem umidade encharcando os tecidos, umidade acumulada nas carnes, eu posso administrar um fungo por via oral com o objetivo de secar essa umidade. O Fulin, ele também vai secar a umidade do aquecedor central, vai favorecer as funções do baço, estômago, vai melhorar a construção do sangue. Ele também ajuda a dar uma pacificada no Shen, então ele é essencial nessa formulação. Fulin, a gente só tem que tomar um cuidado com ele, porque ele é um diurético desumedecedor. Então ele dá uma forçada na diurese, ele aumenta o volume urinário. E toda droga que aumenta a diurese pode favorecer aí a perda de eletrólitos, causar hipopotassemia, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado em quais condições? Em pacientes que utilizam outros diuréticos. De repente o paciente toma hidroclorotiazida, toma algum diurético que causa perda de potássio, não é interessante você ficar utilizando outras drogas diuréticas em conjunto. E por último, quem aparece aqui, na verdade ele aparece em 99,9% das ervas, que é o Gansal, o Alcaçuz. O Gansal, além de harmonizar a energia do centro, harmonizar baço, estômago, ele é utilizado com a proposta de harmonizar a nossa formulação, de melhorar a interação entre as ervas, reduzir toxicidade, por isso ele aparece em 99,9% das ervas. Beleza? E considerando aquela integração de acupuntura e fitoterapia, onde eu combino medicina externa com medicina interna, posso utilizar os pontos discutidos anteriormente, F3, F8, VB34, Bexiga 18, combinado com essa formulação do Ruo de Shentang. Caramba, uma aula que era para explicar a relação dos 5 tecidos, né, falar a respeito do Yin, acabou se tornando uma aula mais ampla, mas esse é o nosso propósito, né? A nossa proposta. Trazer mais informações aí para que vocês fiquem em casa durante esse período de quarentena estudando medicina chinesa. Então agradeço ao Gabriel por ter mandado a dúvida e ter inspirado essa aula. E se vocês tiverem outras dúvidas, sugestões, curiosidades, pode mandar para a gente que a gente tenta transformar a sua dúvida em um conteúdo de aula. Então, Gabriel, é isso mesmo. O ideograma Yin, ele pode ser traduzido como tecidos flexíveis, tecidos moles. Na verdade, a força de movimentação das carnes. Tudo bem? A força que movimenta os nossos tecidos. Agora, para falar de roll, de carne, que tem relação com o basto, eu vou deixar para a próxima aula. Beleza? Então é isso aí. Mais uma vez, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.